Kursk, 1943, maior batalha de tanques da história. Surgia um as nos tanques alemães, Rudolf von Ribbentrop. E o sobrenome desse as dos tanques alemães, você já observou, não é estranho. Tratava-se do filho de Joachim von Ribbentrop, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha nazista, que foi executado após o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas seu filho sobreviveu e durante a guerra, jovem e fanático, comandou um batalhão de tanques na frente russa, também em Bastogne e na defesa do Reich alemão. Ele sobreviveu à guerra e a sua história chegou até os dias de hoje. Vamos conferir a história de Rudolf von Ribbentrop. Sempre lembrando que aqui no canal a gente narra as histórias de soldados. Já falamos de soldados japoneses, soldados italianos, soldados americanos, soldados ingleses, russos, finlandeses e brasileiros. Portanto, nosso canal gosta de narrar a história. E nesta narrativa abordamos fatos históricos e não ideológicos. Não é nossa intenção valorizar esta ou aquela ideologia. Dito isso, vamos acompanhar essa história. Julho de 1943. A maior batalha de tanques da história está ocorrendo nas proximidades de Kursk. Nela, centenas de veículos blindados soviéticos e alemães estão se enfrentando na batalha decisiva, que claramente decidirá o futuro da guerra. Um desses panzers era comandado por Rudolf von Ribbentrop, que estava no comando de uma companhia de Panzer IV, da divisão Leibstandarte, sendo este o nosso protagonista de hoje. Essa divisão, junto com outras divisões Waffen-SS, como a Das Reich e Totenkopf, compunham o 2º Corpo Panzer SS, e durante os primeiros dias da ofensiva durante a Operação Cidadela, avançaram mais. Comandadas pelo general Paul Hauser, as 3 divisões de elite da Waffen-SS conseguiram romper até as proximidades de Prokhorovka na noite de 11 de julho, sendo a vanguarda do exército alemão. A partir deste ponto, seria muito difícil continuar avançando, pois seus flancos estavam desprotegidos. Por outro lado, uma verdadeira avalanche de veículos blindados soviéticos estava prestes a cair sobre eles, atacando-os com uma ferocidade raramente vista. Na noite de 11 de julho, os alemães ocuparam suas novas posições e se reorganizaram para atacar no dia seguinte. No entanto, seu inimigo soviético estava se preparando para fazer exatamente o mesmo. Assim, nas primeiras horas de 12 de julho, esta era a situação e a localização do 2º Corpo Panzer SS. No flanco esquerdo, a divisão Totenkopf estava localizada nas margens do rio Sel. No centro estava Leibstandarte, logo acima dos trilhos da ferrovia que partiam de Prokhorovka para o sul. E finalmente a divisão Das Reich estava localizada no flanco direito, um pouco mais ao sul do que a Leibstandarte. Estima-se que, entre as 3 divisões, havia pouco mais de 200 tanques de todos os tipos, sendo os mais numerosos os Panzers III e IV com canhões longos, e apenas 7 veículos blindados do tipo Tiger. Um deles, bem no centro com a divisão Leibstandarte, era comandado por Michael Wittmann, cuja unidade de 4 Tigers destruiria até 60 veículos blindados soviéticos durante toda a batalha. Por outro lado, as forças soviéticas eram estimadas em cerca de 650 ou 700 tanques de batalha de todos os tipos, principalmente T-34s, enquadrados principalmente no 5º Exército Blindado da Guarda. Os generais soviéticos marcaram o dia 12 de julho para lançar seu grande ataque à vanguarda alemã, com o objetivo de destruir o 2º Corpo Panzer SS e interromper o avanço alemão. Bem no meio de todas essas forças estava a pequena companhia do tenente de 22 anos, Rudolf von Ribbentrop, que, como o nome sugere, era filho do ministro das Relações Exteriores alemão. Rudolf von Ribbentrop era um soldado que não usava o seu sobrenome, pois seu pai era uma pessoa importante dentro da hierarquia do regime nazista. Ele não usou esse nome para ter nenhuma benesse e foi para a frente de batalha lutando
com muita coragem, como você viu até agora neste vídeo. Mas seu pai era, sem sombra de dúvida, uma pessoa extremamente importante dentro do regime nazista, e não é à toa que foi executado após um julgamento com o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas Rudolf sobreviveu. O ataque soviético começou por volta das 10 horas da manhã, paralelo à linha férrea que descia de Prokhorovka. De repente, eles se depararam com um pequeno batalhão alemão pertencente à divisão Leibstandarte, que estava um pouco mais à frente. Esses soldados rapidamente lançaram alguns sinalizadores roxos que serviram para alertar as tropas da retaguarda de que um ataque blindado soviético estava a caminho. O tenente alemão von Ribbentrop era o mais próximo da área e tinha uma unidade de 7 Panzer IV. Sem ter ideia da magnitude da ofensiva soviética, Ribbentrop se aproximou da área com a intenção de dar apoio aos soldados alemães e deter a ofensiva soviética. Esta unidade estava exausta após muitos dias de intensos combates, mas não podia fazer nada além de continuar lutando. Quando Ribbentrop alcançou o topo da colina com os 7 Panzers, ficou completamente horrorizado ao ver o que estava vindo em sua direção, pois toda a planície estava coberta por tanques soviéticos. Assim, com pouco tempo para reagir, Ribbentrop deu a ordem de abrir fogo contra um grupo de cerca de 20 T-34s que se aproximavam de sua colina e que estavam a uma distância de cerca de 800 metros. Embora tenham conseguido derrubar alguns blindados inimigos, Ribbentrop começou a ver mais e mais colunas inimigas que iriam esmagá-los completamente. Em seu diário, o jovem tenente alemão anotou o seguinte: De repente, a apenas 150 a 200 metros de mim, apareceram 15 tanques inimigos, depois 30 e então 40. Finalmente, havia muitos para contar. Após alguns tiros iniciais com os quais os alemães surpreenderam os soviéticos, os veículos blindados do Exército Vermelho começaram a revidar e uma luta feroz começou, na qual os tanques de ambos os adversários foram igualmente derrubados. A luta foi a uma distância muito curta, de apenas 100 a 150 metros, e o jovem tenente alemão perdeu 3 de seus Panzers em poucos minutos. Por estar em uma posição muito avançada e ter sofrido perdas significativas, Ribbentrop foi forçado a recuar para a área onde estava o grosso de sua divisão, com seus 4 Panzers restantes, enquanto era perseguido por cerca de 130 tanques inimigos. No entanto, ele não teve tempo de fazer isso, porque quando começou essa ação de retirada, já estava cercado. Segundo o que Ribbentrop relatou em suas memórias, durante esse combate desesperado, ele conseguiu derrubar cerca de 3 ou 4 veículos blindados soviéticos a menos de 30 metros de distância. Encontrando-se isolado e com pouca munição e combustível, Ribbentrop foi forçado a romper o cerco se quisesse ter alguma chance de se salvar e se mover para uma posição mais defensável com o grosso da divisão Leibstandarte. Um dos principais problemas com esses 4 Panzers alemães, além dos já descritos, era que havia uma vala antitanque muito profunda entre eles e o resto de sua divisão. Essa vala fazia parte do dispositivo defensivo que os soviéticos haviam estabelecido ao redor de Kursk, e havia poucos pontos para cruzá-la. A tarefa de buscar um ponto de travessia era exatamente o que os soviéticos estavam fazendo, sofrendo enormes baixas após receber fogo alemão do outro lado da vala antitanque. Quando Ribbentrop viu que seria impossível cruzar esse obstáculo, teve que se camuflar ao lado de alguns veículos blindados soviéticos destruídos, e foi lá que montou sua emboscada. Na verdade, a única coisa que ele podia fazer era continuar lutando, e tal armadilha era o melhor que podia fazer. Esta e outras histórias de guerra sempre têm narrativas aqui no canal. Não se esqueça que também organizamos roteiros para os locais onde a história aconteceu. Na Itália, na França, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na Inglaterra e até no norte da África e Estados Unidos. Entre em contato conosco para saber mais sobre nossos roteiros e viajar conosco. Uma autêntica viagem na história. Coincidentemente, e por sorte para ele, do outro lado da vala estavam alguns soldados alemães sob o comando de Peiper.
que tinham vários canhões antitanque PaK-40. Após contatá-los por rádio, essa equipe antitanque alemã iria fornecer a melhor proteção possível. Nessa situação, o inferno se abateu sobre eles novamente quando um novo grupo de veículos blindados soviéticos os encontrou por acaso, e uma confrontação a curta distância começou entre os tanques, somada também aos canhões antitanque que disparavam de longe. Quando a luta terminou, Ribbentrop tinha apenas 2 Panzers restantes, embora tenha conseguido infligir pesadas baixas aos soviéticos, que acabaram se retirando. Depois de perder a colina onde Ribbentrop havia começado a batalha, conhecida como Elevação 252, à tarde, a referida posição estava de volta às mãos alemãs. Estima-se que sua companhia inicial de 7 Panzer IV tenha derrubado 14 T-34 soviéticos durante a manhã de 12 de julho, em uma situação completamente caótica. Se somarmos as baixas ocorridas durante aquele 12 de julho, temos que indicar que o 5º Exército de Tanques da Guarda perdeu cerca de 400 veículos blindados, enquanto os alemães tiveram cerca de 100 Panzers abatidos. No entanto, tanto os alemães quanto os soviéticos conseguiram recuperar cerca de 35% de suas perdas após realizar os devidos reparos. Voltando a Ribbentrop, temos que indicar que essa ação intrépida ajudou-o a ser condecorado com a Cruz de Cavaleiro, que ele sempre exibiu com orgulho desde então. Anos depois, Ribbentrop disse que conseguiu sobreviver àquela luta desesperada porque os blindados soviéticos ainda eram muito mal dirigidos e tremendamente desajeitados. Por outro lado, os alemães tinham treinamento, direção e disciplina muito superiores aos de seus inimigos. Anos mais tarde, Ribbentrop esteve presente na Batalha da Normandia e na Batalha das Ardenas. Após a guerra, ele se dedicou à venda de vinhos e escreveu um livro. Ele foi ferido 5 vezes e seus prêmios de bravura incluíram 2 cruzes de ferro, primeira e segunda classe, a Cruz Germânica em ouro, a Cruz da Liberdade Finlandesa, a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro e o distintivo de ferimento em ouro. Suas memórias, biografias de seu pai, foram publicadas pela primeira vez em alemão em 2008. Ribbentrop morreu em 20 de maio de 2019, aos 98 anos, sendo um dos últimos veteranos da Batalha de Kursk. Espero que você tenha gostado dessa narrativa histórica sobre esse personagem da Segunda Guerra Mundial. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da nossa promoção da camisa dos 80 anos do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.